Peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 3. Quero mandar um abraço do pastor Alisson Pimentel, toda a comunidade de fé, a pastora Rosa, tá? Talvez eles apareçam aí, no decorrer do culto. Estão resolvendo BO de igreja, conversar com as ovelhas e tudo mais. Mas pode ser que eles apareçam aí. Se eles aparecerem, eles dão fisicamente o abraço. Se não, está dado o abraço aqui para toda a igreja, amém? Atos capítulo 3, versículo 1. Amém? Atos capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando ouviram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa, e ficaram perplexos. Admirados, correram todos ao pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Amém? Amados, é uma mensagem conhecida, é uma história conhecida. Essa história que eu creio que muitos de vocês já ouviram, quando um mendigo sentava ali à porta do templo e pedia a esmola a todo tempo. E certo dia, ele encontra Pedro e João. E nesse momento ele pede esmola para eles e naquele momento ele esperava mais um dinheiro, mais uma moeda, mas naquele momento o Senhor mudou a vida daquele mendigo. Amém? E o que acontece quando nós lemos essa palavra e quando nós ouvimos essa palavra, essa história, é que nós nos colocamos sempre no lugar dos apóstolos. Que nós sempre nos colocamos no lugar daquele que vai entregar Deus, vai entregar Jesus e levantar e curar aleijado e fazer isso. Mas neste momento, amados, eu não quero que vocês olhem pela visão do apóstolo, mas eu quero que vocês olhem pela visão do mendigo. Vamos caminhar nesse meio. Amém? Amados, todos os dias esse homem era levado àquela porta. Todos os dias esse homem, ele pedia aquilo que ele precisava, que aparentemente ele precisava. E a Bíblia é clara quando ela diz que o homem, ele estendia a mão. Por ele ser aleijado, por ele não ter a movimentação das suas pernas, ele vivia sentado naquele lugar. E amados, aquela posição a qual ele se encontrava era uma posição vergonhosa demais. Até quando nós estamos no nosso dia a dia, quando nós estamos lanchando, alguma coisa, quando chega alguém para pedir uma esmola, alguma coisa para a gente, eles chegam com vergonha, eles chegam recuados. Então, aquele homem, ele estava ali por uma causa, mas tinha algo que o atrapalhava naquele lugar. Porque o homem, quando ele estava sentado naquele lugar, a Bíblia diz que ele estendia as mãos. Os aleijados naquele momento, amados, eles não tinham a coragem, sabe, de olhar fixamente nos olhos daquele que entrava. Porque a posição que ele estava, meus amados, não era uma posição digna de ver quem ele era, de ter esse contato, de ter essa troca. Ele não queria que as pessoas olhassem todo o tempo para ele só queria uma coisa, ele só queria a esmola. E naquele momento, o homem, ele estende a sua mão. E aí chega um ponto primordial nessa história, que é o ponto que vai mudar a vida daquele cidadão. Porque quando os apóstolos se deparam com essa situação, eles dão uma instrução àquele homem, antes dele operar o milagre na vida daquele rapaz.
Quando os apóstolos chegam, eles não chegam e dizem, meu filho, te levanta, vamos orar e pronto. Quando eles chegam naquele lugar, eles olham essa situação, eles olham para o homem e dizem, olhe para nós. E amados, por incrível que pareça, essa é a instrução que mudou a vida daquele aleijado. Porque naquele momento, irmãos, o aleijado ele não tinha uma visão mais ampla do que a sua limitação. No momento em que ele estava jogado ali no chão, ele estendia suas mãos, seus olhos eram fixos naquilo que o limitava. Os seus olhos eram fixos na sua doença, era fixo naquilo que impedia ele de avançar. Mas no momento em que os discípulos chegaram, ele falou, ei meu filho, levanta a cabeça, olha para nós. No momento que aquele rapaz, ele levanta a sua cabeça e ele olha para os discípulos, ele para de olhar para aquilo que o limitava e começa a olhar aquilo que iria lhe salvar. Aquilo que iria mudar a sua vida. Amados, muitas vezes nós estamos caminhando, nós estamos com uma promessa que carregamos, só que nós não conseguimos avançar ou alcançar essa promessa, porque nós estamos olhando para as nossas limitações. Os nossos olhos, amados, estão fixados naquilo que nos limita, naquilo que não nos faz andar, naquilo que não nos faz chegar. E nós esquecemos de levantar a cabeça e olhar para aquele que prometeu todas as coisas. Naquele momento, irmãos, quando os apóstolos eles mandam ele levantar a cabeça, não é porque ele queria, Pedro e João queriam que eles olhassem a face dele. É porque eles queriam tirar o foco daquilo que estava impedindo ele de avançar. Amém? Amados, então, o que nós precisamos fazer, mediante esses dias, é parar de olhar para nós e olhar apenas aquilo que irá nos impedir. Eu sou jovem, assim como vocês. Muitos de vocês, eu tenho a idade de vocês, e outros eu já passei da idade, e outros eu ainda vou chegar. Mas eu já passei por muitos processos de limitações, de olhar para aquilo que me travava, até por conta do currículo que eu carrego. Desde quando eu nasci, o cara falou, eita, lá vem um pastorzão. Eita, lá o filho do pastor é pastorzinho. Então eu sempre carreguei esse fardo de ter que alcançar isso que as pessoas falavam. E o Senhor, aí chegava alguém lá na igreja e falou, o Senhor me revelou que tu vai carregar o cajado, o Senhor me revelou isso, o Senhor me revelou aquilo, e tu vai ser sucessor, e blá, 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 blá. Aí eu falei, meu Deus, para que tanta coisa? Onde que eles estão vendo isso que eu não estou vendo? E muitas vezes eu me limitava, amados, de chegar até uma situação, até um ponto, até, sabe, a promessa. Mas chegou um momento em que eu entendi que eu tinha que parar de olhar para aquilo que me limitava e olhar para Cristo. Eu tinha que parar de olhar para as minhas pernas quebradas e olhar para Cristo, a qual iria me levantar. Então, naquele momento, meus irmãos, a visão daquele homem é mudada. E nós precisamos carregar isso conosco. Nós precisamos mudar a nossa visão. Chega de uma visão que tira o nosso avanço. Chega de uma visão, sabe, que tira o nosso progresso. Porque nós, muitas vezes, estamos como aquele mendigo pedindo, pensando que é aquilo que nós precisamos. Mas o que o mendigo precisava não era dinheiro, não era esmola, não era nada. O que ele precisava era olhar para Cristo. O que ele precisava é levantar os seus olhos e ver Jesus. Naquele momento, amados, eu tenho certeza que a quem deu instrução para aquele homem não foi os discípulos, mas foi o próprio Cristo agindo na vida daquele rapaz. Então nós, amados, temos que parar de olhar para baixo e levantar as nossas cabeças. Aquilo que o Senhor fala para nós neste momento é: levantem suas cabeças, olhem para mim. Se nós formos abrir a nossa Bíblia lá em Salmos 34, versículo 5, a palavra de Deus vem dizer: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Mas o que curou aquele homem não foi palavras, o que curou aquele homem foi a mudança de visão. O que mudou aquele homem foi porque ele deixou de olhar para a limitação e levantou seus olhos para Cristo.
Nós como a juventude, nós como aqueles que estarão futuramente em lugares grandiosos. Deixa eu falar uma coisa para ti. Para de olhar para a tua limitação e olha para Cristo. Para de olhar para aquilo que te limita e levante os teus olhos, olhem para Jesus. Nada mais vai interessar para ti, meus amados. Não é esmola, não é quantidade de pessoas que vão te olhar sentado. A única coisa que nos interessa é Cristo Jesus, o Nazareno. Aquilo que irá nos movimentar, nos fazer pular, nos fazer avançar, é Cristo Jesus, o Nazareno. Então, irmãos, eu sei que muitas coisas passam pela nossa mente. Eu sei que nessa fase nós pensamos um trilhão de coisas e nos limitamos de um monte de coisas. Mas deixa eu te falar, com as tuas forças tu nunca vai conseguir. Porque o que fez o homem levantar não foi suas pernas e seus braços. O que fez o homem levantar foi Cristo Jesus tocando na vida dele. Então, irmãos, o convite do Senhor para nós, para a igreja dele, é: pare de olhar para suas limitações. Levante a cabeça e olhe para mim. Levante suas cabeças e olhem para mim. Chega de uma geração frustrada porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo. Porque eu sou fraco demais. Porque eu não sou inteligente o suficiente. Porque eu não tenho capacidade para isso. Porque eu não conheço muito isso. Chega, meus irmãos, olhem para Cristo. Olhem para Cristo. A instrução que eu dou para vocês é: olhem para Cristo. Em João capítulo 4, versículo 35. Jesus, ele vem em uma conversa ali com os apóstolos e com o povo que estava ali, e ele vem dizer: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam, os campos estão brancos. Os campos estão brancos, levantem suas cabeças. Levantem a sua visão, olham, vejam, os campos estão brancos. Vocês não precisam esperar daqui a 4 meses, os campos estão brancos. Só basta vocês olharem para mim, que eu lhe mostrarei. Amados, Paulo, ele passa por uma coisa parecida com isso. Paulo, na sua caminhada, antes dele ser Paulo, ele ainda era Saulo, ele está ali em diante, fazer as loucuras que ele fazia lá para matar o pessoal, e aí Jesus agarra ele e cega ele. E quando Jesus cega ele, ele fala: Saulo, vai lá no rapaz que ele vai resolver isso aí para ti. E quando ele chega lá, meus amados, o que Jesus faz com Saulo, ele não muda a mente de Saulo, ele não chega assim: pensa isso agora. O que Jesus faz é: ele tira as escamas dos olhos dele. E quando ele tira as escamas dos olhos dele, a mudança de visão muda o pensamento de Paulo. A mudança de visão muda a movimentação de Paulo. Porque agora ele não passa a caminhar com os olhos limitados, mas ele começa a olhar a face de Cristo. Ele começa a olhar aquilo que o Senhor tem para ele, as promessas que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor tem ordenado. Então a mudança de visão, ela mudou completamente o destino de Paulo. A mudança de visão mudou completamente o destino daquele aleijado. A única coisa que eles precisavam era olhar para Cristo. Amados, Samuel, em que ponto tu quer chegar com o tema que foi proposto neste momento? Amados, como em João capítulo 4, 35, nós ouvimos: levantem as cabeças, olham, vejam, os campos estão brancos. O Senhor, ele declara para esta igreja que o tempo da colheita neste lugar, o ano 2026, o tempo de colheita, amados, ele não vai ser marcado, pastor Madison, por grandes conquistas, grandes bens materiais. Ele não vai ser marcado, por coisas grandiosas físicas.
Enquanto eu estava orando sobre esta palavra e ministrando e dedicando a minha vida a entender o coração de Cristo, o Senhor, Ele falou no meu coração que o ano de 2026, ele não será marcado por grandezas materiais. E eu relutava contra isso, porque quando nós ouvimos o ano de colheita, a gente pensa logo, não, a gente vai prosperar e vamos conseguir isso, vamos conseguir aquilo, e casa, carro e não sei o quê, porque eu chorei por muito tempo e orei por muito tempo para eu prosperar e agora vai ser o ano. Mas quando eu entrei nesse lugar, e quando eu olhei a igreja e como a igreja estava se movimentando, o Senhor, Ele declarou no meu coração, era isso que eu estava te mostrando. O que o Senhor vai fazer no nosso meio, no meio de vocês, nesse ano de colheita, não é uma colheita física, mas é uma colheita espiritual. Não é uma colheita, sabe, de grandes conquistas materiais, mas é uma colheita de um derramamento especial do Espírito. É uma colheita de um derramamento na juventude, um derramamento nas mulheres, um derramamento nas famílias. É uma colheita de poder, é uma colheita de graça. Porque o que o Senhor quer fazer neste lugar não é apenas entregar bens materiais, mas o Senhor quer mudar visões de muitos. E o que o Senhor ministrava no meu coração, e quando o louvor estava tocando, eu olhava os jovens fluindo em Cristo, e os jovens, sabe, sendo cheios do Espírito Santo, o Senhor mostrava, era isso que eu estava te falando. A colheita desta igreja são colheitas de dons, são colheitas de poder. Eu derramarei coisas grandiosas neste lugar. E enquanto ele me mostrava isso, ele me dizia, eles só precisam de uma coisa para receber essa colheita. Olhar para mim. Olhar para mim. Porque aqueles que olharão para mim, eles colherão esses frutos. Aqueles que levantarem os seus olhos para mim, eu mostrarei aquilo que está frutífero e eles receberão. O Senhor declarava sobre este lugar um momento de pessoas apaixonadas por Cristo que colheriam dons e poderes espirituais. Amados, chegou o momento em que o Senhor, Ele quer mudar o nível deste lugar. E por muito tempo, durante essa semana, eu ficava, Senhor, mas eu vou chegar lá para eles e eles vão estar esperando coisas grandiosas e eu vou dizer, não. Eles vão chegar lá, não, o Senhor falou que tu vai receber 3 casas e 5 carros e eu vou chegar com nada. Mas o Senhor, Ele declara que o que é mais precioso, amados, não está nas esmolas. O que é mais precioso não está nas coisas materiais. O que é mais precioso, o que eu quero entregar para eles não está envolvido com aquilo que os homens passarão e entregarão, mas serão com aquilo que eu entregarei quando eles olharem para mim. Oh, aleluia, Jesus. Amados, em Salmos, capítulo 34... Salmos 34, versículo 8. Bem, Salmos capítulo 34, versículo 8, a palavra de Deus vem dizer: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que temem terão tudo o que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. O Senhor começa dizendo: provem e vejam que eu sou bom.
Provem e vejam aquilo que eu tenho para fazer. Provem e vejam a minha bondade. Porque aqueles que são fiéis colherão os frutos. Aqueles que são fiéis alcançarão a grande colheita. Aqueles que são fiéis alcançarão aquilo que eu gerei no meu coração. Transformados, o que eu quero dizer para vocês é que o Senhor, Ele preparou uma dádiva gigantesca para vocês. O Senhor, Ele preparou algo grandioso para que vocês possam, desenvolver. Mas chegou o momento de vocês romperem as suas limitações. Chegou o momento de vocês olharem fixamente para Cristo. Chegou o momento de vocês não ficarem só espiando Cristo, mas levantar os seus olhos e focar nele. Vocês que ainda duvidam daquilo que o Senhor tem para vocês, o Senhor tira toda a dúvida nessa noite. O Senhor te chamou para ser cheio. O Senhor, Ele te chamou para promessas, para grandes promessas, para missões, para receber dons, para desenvolver o ministério. E não há nada mais belo do que a presença genuína de Cristo. Não há nada que possa satisfazer mais a cada um de nós, a não ser a presença genuína de Cristo. Meus irmãos, quando nós fixamos os nossos olhos exclusivamente para o Senhor Jesus, nós conseguimos contemplar a beleza a qual mudou a vida dos discípulos. Nós conseguimos contemplar a beleza a qual mudou a vida de muitos profetas. Nós conseguimos contemplar a beleza que mudou a vida de muitos missionários. Nós conseguimos contemplar aquilo que revolucionou a humanidade. Então, o que eu quero dizer para vocês neste momento é fixem os seus olhos em Cristo. Fixem os seus olhos em Cristo. Porque não adianta nós colhermos grandes frutos se não for por meio de Cristo. Não adianta nós colhermos grandes frutos se não for da vontade do coração de Cristo. Mas não existe prosperidade longe de Jesus. Não existe coisas grandiosas longe de Cristo. O que eu quero dizer para vocês que são jovens, vocês não prosperarão longe de Cristo. Sabe por quê? Porque a prosperidade fora de Cristo, mas ela não é nada. A prosperidade fora de Jesus Cristo, ela não se tem proveito. Mas quando nós caminhamos segundo o coração de Cristo, nós colhemos os frutos do seu coração. E o engraçado é que não são frutos qualquer, são frutos duradouros. Não são coisas passageiras, são coisas duradouras. Então, neste momento, meus irmãos, eu não sei o que você queria ouvir hoje aqui nesse lugar. Eu não sei o que vocês esperavam que eu entregasse para vocês aqui neste lugar. Mas eu entrego aquilo que está no coração de Cristo. E o Senhor clama sobre este lugar. Levantem os seus olhos. Vejam, o Senhor quer mostrar para vocês os campos brancos. O Senhor quer mostrar para vocês o tempo de colheita. Levantem os seus olhos e olhem para mim. Levantem os seus olhos e olhem para mim. Fique de pé nessa noite. Meus irmãos, nós estamos em um mundo, em uma geração, em que não está preocupado com a fonte, que não está preocupado pelo caminho em que chega até o lugar,
Nós estamos em uma geração em que nós queremos de qualquer forma a colheita, nós queremos de qualquer forma colher, mas não nos importamos de como chegar até a colheita. Porque o importante para a nossa geração é ter aquilo. O importante para a nossa geração é conquistar aquilo que sonhamos. Mas o Senhor quer falar para vocês que aquilo que interessa, meus irmãos, não está quando nós estendemos as mãos para o homem. Aquilo que interessa, meus irmãos, não é aquilo que o homem está nos entregando. Aquilo que nos interessa não está naquilo em que nós estamos precisando. O que interessa e aquilo que irá mudar as nossas vidas está naquilo que o Senhor quer para nós. Nós nunca iremos mudar as nossas vidas se nós não estivermos segundo o coração de Cristo. Nós nunca iremos prosperar se nós não estivermos debaixo da graça de Cristo. A colheita, irmãos, a colheita duradoura de Jesus não são para qualquer um. A colheita duradoura de Jesus são para aqueles que olham para Ele. São para aqueles que contemplam e adoram a sua beleza. A colheita de Jesus são para aqueles que mudam a sua visão. São para aqueles que trocam suas lentes. São para aqueles que trocam, sabe, o foco da sua vida. O que mudou a vida do aleijado não foi, amados, palavras. O que mudou a vida dele, amados, não foi esmolas. O que mudou a vida dele não foi a visita de Pedro e de João. O que mudou a vida dele foi o gesto de olhar para Cristo. Foi o gesto de trocar as suas lentes. Nesta noite o Senhor te convida a trocar as suas lentes. O Senhor não quer que tu espie Ele, não. Ele quer que você olhem e conheçam a Ele. Provai e vede. Chegou o momento de nós provarmos e vermos o Senhor. Chegou o momento de nós provarmos o Senhor Jesus e ver a sua bondade. Nós colhemos frutos debaixo de lágrimas. Nós colhemos frutos debaixo de oração, debaixo de desespero. E chegou o momento de colher. E nós precisamos olhar para Ele, para colher aquilo que é dele. Posso deixar de amar. Feche seus olhos neste momento. Ainda é doce. Peça para o Senhor neste momento. Mude a minha visão. Teu nome. Mude a minha visão. Levantem suas cabeças. Segredo de Deus.